direto aqui dos estúdios do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial. Eu estou sorrindo porque a gente vai falar sobre segurança, embora seja um assunto muito sério. É uma esperança a organização que começa a acontecer no Rio de Janeiro de não só reconhecimento do policial que desempenha bem a sua função, mas de toda uma estrutura para gerar condições mais favoráveis para que nós tenhamos uma segurança melhor, que atrapalha os negócios, atrapalha a nossa vida, a nossa saúde, o nosso bem-estar, mas tem saída. Então fica com a gente que a gente vai conversar com Paulo Klein e vai ser bacana. Paulo, repetindo aí os grandes canais de televisão, estou dividindo essa banca com o Fernando Veloso, que é o presidente do Conselho de Segurança aqui da Associação Comercial, um delegado de altíssima capacidade, verdade, uma visão bastante importante e experiência. Como disse o Fernando, ele quer ajudar na construção de condições que vão levar a que nós tenhamos uma segurança melhor. Ele falou, olha, exatamente a solução do caminho será construída junto com o grupo, mas eu tenho um lado favorável, que eu sei várias coisas que já não dão certo. Perfeito. Então a gente vai errar menos com o conjunto de informações que eu tenho. Eu vejo, Paulo, a gente até bateu um papo sobre isso, já bati esse papo com o Fernando, já em outros momentos, com outros padres conversei. Hoje, sempre que há uma situação de confronto, seja com o policial, com a intervenção da polícia, para inibir ou coibir as ações não lícitas, parece que qualquer tiro que aconteceu, qualquer coisa de errado que aconteceu, é buscado trazer a responsabilidade do Estado, a responsabilidade do policial. Isso é uma coisa que me preocupa, porque, embora nós possamos entender que a polícia não tem, talvez, a masterabilidade com uma arma de um sniper que a gente vê nos filmes, eles não são despreparados, eles são preparados. Muito. E de outro lado, a gente vê o esforço desse policial que, quando prende, ainda possivelmente é ameaçado pelo bandido, dizendo assim, você tem certeza? Você tem certeza? Pelo menos é o que a gente vê na televisão. O que incentiva esse policial a continuar prestando um bom trabalho para a nossa sociedade? O que incentiva, Paulo? Eu acho que é a vocação. Acho não, tenho certeza que a vocação dele é para defender a sociedade. Ele sabe que ele é a última barreira entre o crime e a sociedade. Ô Paulo, ok, ele é a última barreira. Mas eu queria, Paulo, que você primeiro me contasse quem é o Paulo. Quem é o Paulo que está sentado aqui com a gente, que está no Conselho de Segurança aqui da associação, ajudando esse time do Fernando a levar a gente para um lugar diferente. Quem é o Paulo? Me conta onde o Paulo nasceu, a especialização do Paulo. Primeiro, eu queria te agradecer, Ricardo, pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com você. Recebi o convite generoso do Fernando Veloso, um amigo querido, uma pessoa que tenho muito respeito e admiração. Foi chefe de Polícia Civil, né, como todos sabem. Foi comentarista de segurança há muitos anos da Rede Globo, uma pessoa com muito preparo, muita capacidade, muita credibilidade, e vindo o convite dele foi uma honra, né? Sou advogado criminalista há 25 anos, gosto muito desse assunto de segurança pública, trabalho com isso há muitos anos, já fiz parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB, já integrei a Comissão de Segurança Pública da OAB Federal, já presidi uma comissão que trata de integridade e ética na OAB, né, governança e integridade na OAB, e gosto muito desse assunto, né, o Fernando já me conhece até em função dessas relações, né, do meio
da polícia, né? Ele sabe que eu trabalho há muitos anos, né, nessa área criminal e sabe também do meu trabalho direcionado à defesa, muitas vezes, desse policial que está justamente exposto nessa condição que você acabou de relatar. Eu vejo isso na prática, né? O policial, uma inversão completa de valores, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, na minha visão. Acho que, infelizmente, a gente tem hoje uma construção da sociedade, ou pelo menos da parte da sociedade, que, em alguma medida, acho que até pequena, mas que tem uma força muito grande, porque é isso que tem sido espelhado na grande mídia, né? Quer dizer, essa inversão de valores, total inversão de valores. O que é valorizado hoje para a sociedade? São esses rappers que fazem apologia ao crime, e de outro lado, um processo de total descredibilização da polícia. Existe um trabalho, eu vejo assim, um trabalho reiterado de desconstrução da imagem do policial, né? Quer dizer, tenta se mostrar para a sociedade que o policial é o vilão e não o contrário. Eu vi uma palestra aqui na associação do secretário de Segurança Pública, que ele falando que quando ele era jovem, os pais falavam: olha, meu filho, quando você tiver alguma dificuldade na rua, você sentir qualquer medo, se estiver sendo seguido, sei o que vai ser, procure um policial. O policial vai te orientar, ele vai te defender, ele vai te conduzir para uma situação melhor, né, de proteção. Será que hoje esse jovem tem essa mesma visão? Acho que não. Acho que a polícia foi tão desconstruída ao longo do tempo, tudo que acontece de ruim é colocado na conta da polícia, que hoje você vê um carro de polícia e fica temeroso. Será que aquele policial está ali para me ajudar? Ou será que aquele policial ele vai me agredir, vai me extorquir, vai me bater? Quando na verdade não é verdade isso. É claro que existem desvios de conduta, é inegável que existem desvios de conduta, mas existem desvios de conduta em todas as áreas, Marcelo. Ricardo, todas. Advogados que são maus advogados, policiais que são maus policiais, médicos que são maus médicos, juízes, promotores, enfim, toda sorte de profissões, você tem bons e maus profissionais. E se generalizou. Então o policial hoje está invisível. Ou ele é invisível, ou ele é maltratado. Você vê, um policial tá lá na tua esquina, fica lá... Estigmatizado, né? Estigmatizado como mal, porque tudo que acontece de ruim é o policial. Se tem um tiro dentro da comunidade, se não sabe de onde veio o tiro, foi o policial que deu o tiro. Primeiro se bota a culpa na polícia, para depois se apurar. Prende-se o policial, estigmatiza aquele policial, o policial vai para dentro do sistema penitenciário, a família fica completamente atordoada com aquela situação. Eu vi isso acontecer. Aliás, o que me trouxe fazer a defesa desses policiais, sobretudo, foi um contato justamente com a família do policial, vendo que essa família fica completamente perdida, não tem condição de pagar muitas vezes o advogado, um bom advogado, não tem essa realidade, né? O policial que fica preso, ele perde todas as gratificações dele de atividade de rua. Isso significa muitas vezes uma redução no salário dele de 40%, às vezes até 50% do salário dele, enquanto ele está respondendo aquele processo. Então, assim, você veja, isso é uma coisa invisível. A sociedade não sabe disso, o quanto esse policial que está ali respondendo uma situação de rua, porque eu não estou falando aqui do policial criminoso, né? Do policial que faz do crime de vida, ele sabe. E nada é 100% criminoso ou 100% certo. Exatamente. Até que se prove o contrário. Eu acho até que assim, o meu sentimento é que é uma parte muito pequena, só que essa parte muito pequena atrapalha o todo. E eu vou te dar uma experiência minha que eu acho interessante. Eu indo pro Cefet ainda no segundo grau ainda, fazendo curso técnico de mecânica, peguei o 638, que fazia ponto final no Rio Comprido, e dali ele seguia novamente o caminho, continuava seguindo o caminho. Entrou um pivete, assaltou, tirou o cordão de uma moça que estava sentado 2 poltronas na minha frente, e tinha embarcado ali na Praça do Rio Comprido, enquanto o ônibus ainda parado, estava trocando de motorista, o motorista desceu para tomar um café, alguma coisa, que é o tempo deles. E o policial, já observando a ação, ele entrou, botou o pé na porta do ônibus e subiu. O garoto roubou e saiu correndo, deu de peito com esse policial. Esse policial segurou o garoto, falou: dona, eu assisti lá de fora ele fazendo. A senhora pode me acompanhar na delegacia? A mulher: não. Ele falou: senhora, se a senhora não me acompanhar na delegacia, eu não consigo, eu vou ter que soltar ele. Ah, não, tudo bem. Mas não é tudo bem, porque eu estou aqui arriscando a minha vida. Porque todos esses, ou parte desses, tem um primo, um tio que colaborou para que ele viesse para essa vida, incentivou que ele viesse para essa vida.
Sou eu que vou estar fazendo policiamento amanhã aqui. Uhum. Quem garante que eu não vou ser baleado amanhã? Uhum. Pelo primo dele, pelo tio dele. Uhum. Ah, não. O policial desceu brabo da vida e eu ali com 14 anos, 15 anos, entendi o policial. Falei, realmente é muito chato você ir para uma delegacia, Sim. mas importante é a nossa parte como cidadão, né? Sim, sim. E outra, já um pouco mais velho, eu com carro na Lagoa, eu tô vendo um camarada suspeito, segundo os meus parâmetros, esse camarada passou, veio por trás do carro para me assaltar. Para mim era muito claro que ele veio, não tinha motivo, e até o carro que eu tinha à época, eu arranquei com o carro no sinal fechado ali na Lagoa, arranquei com o carro, avancei e tinha uma cabine da polícia, eu parei ali. Aí o policial olhou e falei, cara, o cara veio me assaltar. Aí o policial, que cara? Aí eu olhei assim, eu falei, aquele lá que tá lá do outro lado da rua, ei, irmão, vem aqui. Falei, pô, cagada feita. Aquela na linha do que o pai ou a mãe dizia, procura um policial que ele vai te gerar segurança. Ele me gerou um pânico quase, né? Que eu falei, pronto, agora o cara já marcou a minha cara, já sabe que eu tenho esse carro. E que não... Olha que situação extremamente chata. Mas são dois lados. Sim. Quem é esse policial que de repente estava combinado com o bandido e talvez o policial fazendo a cobertura daquele próprio bandido? Sim. E no outro lado, o policial que não conseguia desempenhar a função dele. Sim. E aqui a gente discute essa questão da segurança, Paulo, mais do que qualquer coisa, para a gente melhorar o ambiente no país. Sim, especialmente no Rio, né? Especialmente no Rio de Janeiro. Que eu vejo que nós temos características diferentes de Paris, do assalto que acontece no metrô de Paris, temos. Mas lá não está isento de acontecer. Sim. De Nova York não está isento de acontecer. E tantos outros países do mundo. Sim. Nós temos que cuidar do nosso quintal. Sim. Mas essa discussão é para que a gente gere uma condição melhor, para que novos negócios, sensação de segurança, assim turismo, como a gente ambiente, negócio, anda em Madrid, que tem muito menos luz do que as ruas do Rio de Janeiro. A intensidade de luz em Madrid é menor do que nas ruas do Rio de Janeiro. Assim como em Paris, a cidade de luz. Mas a sensação de segurança em Madrid é maior do que no Rio de Janeiro. Isso precisa mudar. Precisa. Então, cara, a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar, né, sobre a questão do estudo, né, que eu fiz. Toda vez que você quer projetar ou fazer um projeto de segurança pública, como tudo na vida, você tem que estudar, fazer o estudo, ver o que deu certo, o que deu errado. E aí até o Fernando fala isso, né, da experiência dele, o que ele está trazendo aqui de conhecimento, coisas que eventualmente vão ser propostas que ele já sabe que não vai dar certo, porque ele já tentou fazer e não deu certo. E de outro lado, coisas que já foram feitas no passado e que deram certo e que acho que precisam ser renovadas. Nós vivemos um momento crítico hoje no Rio de Janeiro, né, o próprio secretário de Segurança reconhece isso, é um fato público notório, a situação que nós encontramos hoje. O roubo de carga é uma coisa impactante, porque o empresário hoje no estado do Rio de Janeiro vive com medo, né, os seus negócios sendo impactados, muitos empresários inclusive saindo desse eixo Rio-São Paulo, porque não é só Rio, São Paulo, embora São Paulo se fale muito menos sobre isso, mas a verdade é que São Paulo também vive um drama com essa questão do roubo de carga. Então esse eixo Rio-São Paulo está sofrendo muito com esse assunto. Eu tive uma carreta roubada, só que devolveram, porque eram projetores de iluminação de estádio. Entendi. Quando o estádio seria inaugurado 2 dias depois. Eu não podia, não tinha tempo. Entendi. Mas acabou que eles liberaram o caminhão, porque não era televisão. Entendi. Não iam ter que fazer com aquilo ali, né? Não ia ter o que fazer. Não tem público-alvo para poder disseminar. Então, o que eu fui... Para poder entender como é que a gente poderia propor algo para combater o roubo de carga no estado de Janeiro, eu fui estudar história, né? Qual foi o plano bem sucedido aqui no Rio de Janeiro? E aí encontrei um paradigma muito interessante que foi o combate ao sequestro. Você deve lembrar, na década de 90, o sequestro era um problema gravíssimo de segurança aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Os empresários, primeiro os grandes empresários começaram a ser sequestrados, depois qualquer empresário começou a ser sequestrado. Até o dono de padaria, o dono daquele pequeno negócio da comunidade local era sequestrado por qualquer dinheiro, porque virou uma epidemia mesmo e os empresários estavam indo embora, como acontece agora, muitos empresários indo embora do Rio de Janeiro. Como é que se mudou isso? Junção,
da sociedade civil. A sociedade civil se reuniu, criou-se na época o Disque Denúncia, porque até então o Disque Denúncia não existia. Que foi criado aqui na Associação Comercial. Pois é, então. E desde então apoiado. Pois é, então, quando eu falo sociedade civil, essa casa aqui é fundamental na história do país e especialmente na história do Rio de Janeiro. Então a sociedade civil está muito bem representada por essa casa e junto os empresários, sociedade, outros órgãos da sociedade, mas especialmente essa casa que foi o fio condutor dessa história, né? E criou-se então o Disque Denúncia. O Disque Denúncia, com a mudança que houve também ali dentro da Polícia Civil, mudou-se o comando da delegacia especializada, enfim, uma série de ações foram deflagradas, mas o fio condutor foi a sociedade civil, foi essa casa, foi a criação do Disque Denúncia, que trouxe informações, naquele momento, informações muito rápidas, né? Não era o tempo ainda do telefone orelhão, né? Você não tinha ainda internet, não tinha nada, mas naquele momento já foi revolucionário, né? Você sabe que ali tinha um ponto importante do anonimato, da segurança do anonimato. Isso. Porque aonde você vai fazer a denúncia? Não vou fazer de casa. Tem um orelhão? Exatamente. Vai lá no orelhão. Aqui embaixo, no Cantagalo? Não. Eu vou andar até lá embaixo, eu vou pegar um orelhão lá de baixo e ligo de lá. Pronto. Acabou. Isso. Esse é um ponto importante. Viu? A questão da pessoa estar segura do seu anonimato. Sim, isso é fundamental. E isso também mostra muita coisa no sentido de que muitas pessoas pensam, mas quem mora em favela, quem mora em comunidade, está em conluio com o crime. Não está, isso não é verdade. Uma coisa é você ser oprimido. Exato, é oprimido. Esse é o ponto. Então ele está ali vendo o crime acontecer. Ele via, né, naquela oportunidade lá, o sequestro os cativeiros eram dentro das comunidades, via de regra, claro que tinham as exceções, mas via de regra, né, protegidos por o bandido local ali. E o morador de bem, vendo aquela movimentação estranha, se sentindo seguro pelo anonimato, fazia denúncia, porque ele não concordava com aquela situação. Ele via ali o sofrimento daquela família, porque aquilo era noticiado, era exposto, né? Família sofrendo, né? Depois quando estourava o cativeiro, via a condição que aquele sequestrado ficava, aquela condição terrível, né? Muitas vezes ficava dias sem comer, enfim, todo o trauma decorrente de um sequestro. Então isso foi impactando, foi uma série de fatores, né? A mídia expondo o sofrimento dessas famílias e do empresário, da empresária que era encarcerado, a identidade da sociedade com aquele drama e a participação efetiva da sociedade para que, com as informações, essas informações chegando à polícia e a polícia preparada, usando equipada, inteligência, não é qualquer informação. Não é qualquer informação, uma informação que ele depurava, a experiência, a delegacia a DAS é uma delegacia maravilhosa, né? Os policiais que lá são alocados são policiais de altíssimo nível, de inteligência, de preparo, né? E Paulo, sabe uma coisa, você está falando isso e eu começo a imaginar como era, de repente, receber uma ligação que claramente para um policial que é especializado, ele fala, isso é trote, isso a mulher está aborrecida com o marido está aborrecido com a mulher, denunciou, disse que é na casa da sogra. Sim. Sei lá. Assim como eu sou da engenharia, quando a história chega meio torta, olha, o equipamento lá parou e a coisa está séria, parou por quê? Parou por isso. Essa informação não está batendo. Ele não acontece desse jeito ou acontece em 1% dos casos. E aí esse policial, assim como a gente, vive e sabe por que o pão da sua padaria saiu diferente, você já de cara olha e fala, cara, você não botou a quantidade de tempo que eu disse. Não dá, eu faço pão há 20 anos. Não foi isso. Sim. Então, de cara, também um policial que vive isso... Sim. Ele sabe dizer. Sabe. E assim, por que eu tô falando isso? Porque senão parece uma retórica. Não é retórica. De dizer, não, tem como analisar. Não, tem. E hoje você ainda tem uma ferramenta fabulosa, que certamente já está, pelo menos em vias de ser empregado, se é que já não está sendo já na prática, que é a inteligência artificial. Você pega essas informações, joga dentro de um banco de informações da própria polícia ou do próprio Disque Denúncia. A inteligência artificial vai ser revolucionária nisso, né? Isso a gente vai falar um pouco mais à frente, mas eu tenho certeza. Mas olhando lá o passado, né, assim, como é que isso era feito? Então, essa expertise desse policial que sabia, muitas vezes, o que era certo, o que não ia... Porque você falou, às vezes veio uma informação que era completamente discrepante. Falei assim, cara, isso aí é para confundir, porque também tinha isso. Muita gente dá informação para confundir o trabalho da polícia, mas eles tinham tanta expertise
que eles conseguiam fazer essa depuração, e fato é que eles conseguiram acabar com o sequestro no Rio. O sequestro no estado do Rio de Janeiro acabou, né? Claro que tem um outro caso pontual, mas assim, aquela epidemia acabou. Então foi feito todo um trabalho de inteligência, foi feito um trabalho de articulação com o Ministério Público, com o Judiciário, de forma que as decisões também fossem mais rápidas, as decisões de determinação de prisão fossem eficazes. Crime hediondo. Exatamente, a legislação, houve um incremento da punição do crime, né, classificando ele como crime hediondo. Enfim, uma série de ações concatenadas, né, dos vários atores que permeiam a segurança pública para que isso acontecesse, para que fosse efetivado. Porque não é só a polícia, né? Por exemplo, hoje, isso mais uma vez um dado do secretário e que é verdade, a polícia nunca prendeu tanto quanto no ano passado. A polícia nunca prendeu tanto. Mas a nossa sensação de segurança é muito baixa. Ele perguntou para todo mundo na plateia, falou assim, nós nunca aprendemos tanto quanto o ano passado. Qual é a sensação de segurança sua hoje? Péssima, baixa. A impressão que nós temos é que a criminalidade está batendo na nossa porta a todo momento. Mas a polícia nunca trabalhou tanto e nunca aprendeu tanto. Mas por que isso está acontecendo? Aonde está o problema? Esse é o ponto. Eu, particularmente, sem querer ser pretencioso, né, porque é muita pretensão falar qual é a solução, um tiro certeiro, né, para dizer, olha, é isso que vai resolver. Eu não tenho essa pretensão, mas eu, mais uma vez, olhando o passado, gosto do assunto, estudo sobre o assunto, atuo nessa área criminal há 25 anos, né, na ponta, estou ali na delegacia, estou ali no judiciário, faço audiência de custódia, vou nas audiências criminais, enfim, estou ali, né, no dia a dia. Eu acho, sobretudo, Ricardo, que falta interlocução, por incrível que pareça. Você vê, às vezes, a polícia tratando muito com o Ministério Público, isoladamente, ou o Ministério Público, às vezes, isoladamente com o Judiciário, ou, às vezes, o delegado com o Judiciário. Mas, assim, a rigor, eu não vi até agora uma interlocução muito clara, muito objetiva de todos os atores ao mesmo tempo à mesa. Porque, assim, não é mudando a legislação que a gente vai resolver o problema. Já existem leis tanto processuais quanto materiais, que a gente chama a lei penal, por exemplo, o Código Penal. Você tem a matéria processual que já permite, por exemplo, autoriza que o juiz determine, por exemplo, mantenha a prisão de um cidadão preso 18 vezes, como a gente estava conversando aqui antes de começarmos a gravar. O cidadão foi preso 18 vezes, aí ele vai preso novamente, vai para a audiência de custódia e ele é solto. Mas por que isso acontece? Né? A pergunta que fica da sociedade, o cidadão comum, né? A gente tá com você, falou assim, pô, eu não sou do meio, eu não sou da segurança pública, eu sou empresário. O que para mim que sou leigo é que existe alguma irregularidade ali na avaliação daquela situação. Mas não é, na minha opinião não é. Você tem juízes extremamente corretos do ponto de vista moral e ético ali, na minha opinião, no Ministério Público da mesma forma. Também são impactados com tudo que a gente está vivendo, porque o cidadão, por mais que o juiz viva e o promotor de alguma forma em uma bolha, porque eles têm uma vida, garantido uma vida mais tranquila, mais próspera, né? Tem seguranças, enfim, vivem na Zona Sul, onde em tese há uma segurança maior, uma percepção pelo menos de uma segurança um pouco maior, mas eles também são impactados pelo que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque tem família, porque tem parentes que são empresários. Tem a tia que não tem segurança. Exatamente, que é impactado com isso. Então, todos, sem exceção, sofremos com a questão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. E, de alguma forma, eu tenho certeza também que nos almoços de final de semana, aquele juiz lá, ele é cobrado pela família. Por que tá assim? Aí ele fala, olha, ele deve lá dar as explicações dele, tenho certeza. E as explicações, eu imagino algumas dessas explicações. Primeiro, muitas vezes essa informação de que esse cidadão tem 18 passagens, às vezes não chega para o magistrado e para o promotor na hora da audiência. Muito embora, em tese, isso deva constar no auto de prisão em flagrante, a folha de antecedentes criminais, muitas vezes isso não chega a tempo, tá? Então isso é uma verdade, porque quando vai para a reportagem já chega dizendo, olha, ele está sendo preso agora, tem 18 passagens, tem não sei o quê, tem... Então, é possível que não tenha uma comunicação... É possível. Uma dessas possibilidades é não estar ali em tempo real. Sem dado realmente é complicado. Pois é. Mas, em alguns casos também, você tem juízes que são o que a gente chama mais garantistas. O que é um juiz garantista? É o juiz que ele segue aquilo que está literalmente na lei. Então, assim, de fato, você pode ter 20 passagens, mas se você não tem nenhuma condenação, para todos os efeitos, você é primário.
e você tem antecedente, mas você é primário. Então, em tese, você não é um criminoso. Você está respondendo a investigações, mas você não tem uma condenação transitada em julgado, e, portanto, isso não é nem para efeito de reincidência vale. Tá? Isso do ponto de vista processual penal Porque e penal. não foi julgado e condenado. Exatamente. Então, a lei diz o seguinte: enquanto você não for julgado e condenado, e não couber mais de você é inocente. Então, isso muitos juízes garantistas, é uma forma de pensar correta até, na minha opinião, lícita pelo menos, pensam dessa forma e aplicam o direito dessa forma, né? Mas o terceiro ponto, que é um aspecto acho que mais importante, e até a razão pela qual foi criado o juízo de garantias, que é muito criticado, né, é que o sistema carcerário está falido. Juiz de garantia é o juiz que faz aquela avaliação quando o cidadão é preso. Foi criado um juízo, né, na lei houve uma mudança processual, onde foi criado uma figura de um juiz que ele vai apreciar aquela prisão feita em flagrante. Antigamente não. O cidadão era preso em flagrante, ficava preso, até que fosse marcada uma audiência, ele ficava preso. Muitas vezes ficava preso. Se o advogado não fizesse o requerimento de liberdade dele, se não fizesse um habeas corpus, ele ficava preso. Agora não, ele é preso e o delegado tem até 24 horas para apresentar ele perante um juiz de garantias que vai avaliar se aquela prisão ali é correta ou não. Ou se ele pode, mesmo sendo correta... Então é essa que ele acaba sendo solto. Isso, porque aí o juiz avalia, olha, a prisão foi correta, ele está preso, realmente cometeu crime flagrante, entretanto, ele pode responder o processo de liberdade. Porque, de fato, a prisão, ela tem que ser exceção e não regra. Exceção e não regra. Eu, como cidadão, tenho dificuldade, tá? Porque se o camarada foi preso por uma autoridade policial em flagrante, ele chegou e deu um tiro, assaltou, o policial viu, segurou, prendeu o sujeito. Por que o juiz que não viu vai julgar que ele não... Não, assim, entendi. tem lá a linha do direito, mas eu vou te explicar até do como ponto de vista... cidadão é difícil a gente entender. Eu vou te explicar um pouco melhor o porquê disso e talvez fique um pouco mais claro. A lei estabelece que nos crimes em que não houver violência ou grave ameaça, por exemplo, furto, não tem violência ou grave ameaça. É um crime que impacta do ponto de vista financeiro, mas ele não é um crime que gerou... contra a vida. E aí praticou aquele crime. Furtou lá uma caixa de Coca-Cola. É um crime. Não teve violência ou grave ameaça. A pena que será aplicada a ele, ao final, não vai gerar a prisão dele. Para que eu vou manter esse cidadão preso? Isso não é lógico, nem do ponto de vista financeiro para o Estado. Porque ele vai custar muito mais preso do que a ele solto. Ele responder a esse processo de liberdade. Mas se ele faz isso de forma rotineira, ele faz do crime meio de vida e, portanto, ele de fato causa impacto na sociedade. Aí tem uma previsão legal, como acho que eu vim explicando antes da gente começar a gravar, que é quando ele ofende a ordem pública, ou seja, qualquer cidadão que viva do crime, ele ofende a ordem pública. Qualquer cidadão. E aí tem uma previsão na lei, no artigo 312 do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz, nestes casos onde a pessoa faz o crime de vida, a segregar esse cidadão. Você vive do crime, então é o seguinte, você não pode conviver na sociedade, você tem que ficar preso, e mesmo enquanto corre o processo, você fica e aguarda preso. Como é que eu vou saber isso? Uma folha de antecedentes criminais. Por mais que ele não tenha uma condenação transitada em julgado, mas se ele está respondendo a 12, 15, 20, 30 furtos, é porque ele vive de furtar. Ele não faz outra coisa na vida a não ser furtar. Como é que a gente entende isso? Nem dá tempo. Não dá tempo, mas o que acontece? E aí falta uma rede de atuação do Estado lato sensu. E mais uma vez, aí, que assim, a conversa vai até longe. Acaba que os entes, um quer fazer deixa de fazer o que dera para fazer e quer fazer o que o outro faz. Vou dar um exemplo desse assunto vou entrar rapidamente aqui na questão da prefeitura que está querendo criar essa guarda municipal armada. Então a prefeitura, por exemplo, num caso desse de furto, ela deveria, esse cidadão que está lá furtando, tem que entender, por que você está furtando, meu amigo? O que está acontecendo? Você furtou uma caixa de Coca-Cola. O que você ia fazer com essa caixa de Coca-Cola? Você furtou para quê? Eu furtei porque eu ia vender uma caixa de Coca-Cola, eu encosto em qualquer lugar, vendo por R$30, eu preciso desses R$30 pagar para comprar cocaína, para comprar maconha, ou para comprar comida para minha casa. Tá bom, você está fazendo por isso. Então vamos entender, qual é a tua necessidade?
Por que você não tem... Isso já vi acontecer, tá, Ricardo? Eu tô dando esse exemplo, porque foi um exemplo de uma audiência que eu participei. Eu gosto muito dessa questão que eu aprendi com os repórteres e fonte primária. Você viu acontecer, então é diferente. Numa audiência, um exemplo, o rapaz tinha furtado uma caixa de cerveja, para não falar Coca-Cola, é uma caixa de cerveja. E a juíza perguntou para ele estava preso há 4 meses. Você viu um rapaz assim, muito, muito maltratado pela vida, né? Aí ele perguntou assim, por que você furtou logo uma caixa de cerveja? A impressão que dá é que você furtou para beber, né? Aí ele falou, doutora, aí tinha a promotora e a defensora, ele estava assistindo pela Defensoria Pública. Doutora, porque é uma caixa de cerveja, qualquer lugar que eu encostasse, eu conseguia vender por R$50, eu estava com meus filhos com fome em casa, e eu precisava comprar comida para eles, eu não tinha dinheiro. O juiz perguntou o seguinte, mas o senhor não... Por que o senhor não tem... O senhor não tem nenhum benefício do Estado? O senhor não tem um Bolsa Família? Não tem esse kit ajuda auxílio gás? Não tem nada? Doutora, não tenho. Sou analfabeto, não sei nem como é que faz isso. Aí a juíza virou-se para a defensora e falou assim, doutora, mas não tem um núcleo na defensoria que auxilia esse tipo de situação? Que encaminha para fazer o requerimento da assistência do LOAS? Porque tem vários benefícios do Estado para auxiliar situações como essa. Não, doutora, a defensoria não tem mais. E aí a promotora olhou e falou assim, olha, eu estou opinando aqui pela extinção da punibilidade, que é um termo jurídico para dizer que ele já tinha cumprido a pena, eu já estava 4 meses preso, era um crime de furto, e que eu penava por ele ser solto. Isso a promotora? Isso a promotora. Que é quem acusa. Que é quem acusa, mas sensibilizou com a situação ali, ela viu que aquilo ali era um caso de... Mais do que sensibilizar, entender a situação. É onde eu quero chegar. Então você veja bem, tudo aquilo que o Estado não resolve, com a rede de proteção que tem, que deveria ter pelo menos, deságua onde? No criminal. Então, se a gente não entender o que está causando... Eu não estou justificando, não estou dizendo que toda pessoa pobre vai furtar, ou que é legítimo a pessoa que está passando necessidade. Não estou legitimando isso, muito pelo contrário. Mas é preciso entender o que levou àquela situação, porque o número de situações outras que não vinculam a organizações criminosas leva à prática de dezenas de crimes do dia a dia e que abarrotam o sistema judiciário e o sistema carcerário e que não deveriam estar sendo tratados por este sistema e que desagam nele, porque acaba que todo este problema... Vou dar outro exemplo aqui. O cidadão que é adicto, viciado, tá? Famílias de classe média alta, ricos, pobres, a adição não tem classe social. Tá? Não tem classe social, isso eu posso lhe afirmar. Faço isso há 25 anos. Muitas famílias de classe média, o filho virou adicto, se tornou adicto. O que ele faz? Começa a praticar pequenos furtos em casa. É crime. Furtar uma joia da mãe, uma joia do pai, é um crime. Ele começa furtando. A mãe descobre. Muitas vezes a mãe sozinha, mãe descobre. O que ele faz? Drogado às vezes está, agride a mãe. Lei Maria da Penha. Aí você tem furto, aí você tem a lesão corporal sob a perspectiva da Lei Maria da Penha, vai preso em flagrante, porque a Lei Maria da Penha prevê prisão em flagrante, é dura a lei. Às vezes o cidadão de fuzil é solto e o cara que praticou o crime da Penha não é solto. Você vê que existe uma falta de critério, que é um outro fator também preponderante, mas falta diálogo. Mas eu vou chegar lá. Eu quero chegar lá com esses caminhos. Né? Vamos chegar lá. Então, assim, se você não trata esse adicto de alguma forma, esse adicto vai gerar uma série de crimes e que vai ocupar a polícia, que vai ocupar o Ministério Público, que vai ocupar o sistema carcerário, e que, enquanto a gente está tratando disso, a gente não está tratando do crime organizado, que é o grande problema da sociedade. O grande câncer da sociedade. Sem aqui contribuindo, o que eu imagino, e as minhas contribuições são sempre como leigo, né? Não, mas é importante isso. Esse camarada que foi para lá porque por uma situação de vida foi levado àquilo, embora eu não concorde que a pessoa busque dessa forma. Sim, eu também não. Ele acaba virando soldado do crime organizado quando 4 meses ficou preso. Sim. Ou ele vai virar a namorada do resto da turma, ou virar um soldado, vai sair dali já escalado. Vira soldado, porque o que acontece, cara? As pessoas não sabem, mas o crime é de fato organizado. E aí, mais uma vez, quem está na ponta sabe o que eu estou falando. Quando
o familiar daquele preso, desse rapaz aí que foi furtar uma caixa de cerveja, quando ele tiver qualquer problema na rua, quem vai cuidar dessa família não é o Estado. Sabe quem vai cuidar da família desse cidadão? É o crime organizado. Porque tem um caixinha para isso. Se ele tiver um problema lá dentro, se machucar lá dentro, precisar de um remédio, sabe quem vai dar remédio para ele? Não é o Estado. É o crime organizado. Você sabe quem vai dar o advogado para esse cidadão que está lá? É o crime organizado. Então o crime organizado tem uma estrutura de atuação, de amparo social na ausência do Estado, que dá um conforto àquele cidadão que o Estado não dá. E aí você acha o seguinte: ele vai ser leal ao crime organizado ou à sociedade? Ele vai ser leal ao crime organizado, por vários fatores. Ele vai ser leal a quem é leal a ele, né? Na cabeça dele, na cabeça fraca dele, na falta de uma... Porque assim, muitas vezes, mais uma vez, a gente tem que voltar um passo atrás. Tem um livro muito bom até que eu recomendo, chama Memórias de um Sobrevivente, Luiz Mendes. Pra você poder entender a cabeça de um criminoso. É muito bacana porque esse camarada, ele ficou 42 anos praticamente preso. Começou a ser preso ainda jovem, ainda como menor em conflito com a lei, então muito jovem preso. E ele conta a história de vida dele, que é a história de muitos brasileiros, mas sem mimimi e sem ficar fazendo vitimismo. Ele gostava de ser criminoso. E ele conta como é que ele entrou nesse mundo criminal. E é muito interessante porque assim, isso é muito parecido com a história de muitos brasileiros. É o filho de um casal que o pai muitas vezes é alcoólatra ausente, a mãe trabalha o dia inteiro, como muitas vezes diarista, era o caso da mãe dele, tinha que trabalhar, sair o dia inteiro para trabalhar, o pai quando vinha espancava a mãe, espancava ele, a mãe conseguiu botar o pai para fora, então era mãe solteira, arrimo de família, ele ficava na rua, quem cuidava, quem olhava era a vizinha, porque o Estado não tinha nada, e ele foi aprendendo com a rua o que é a vida, e a vida na rua é muito dura, porque a vida quando nos ensina, né, isso serve para qualquer um, é muito dura. Né? Quando nossos pais nos ensinam é muito bom, mas quando a vida nos ensina é muito dura. E a vida na rua é muito mais dura. A vida é como ela é, não é como a gente acha que é, a vida é como ela é. Então essa pessoa envereda por um caminho cujos valores não são os nossos, não são os valores que seu pai e sua mãe lhe deram, não são os valores que meu pai e minha mãe me deram, são valores outros e que a gente ignora. Ou a gente, como sociedade, vai botar a mão nessa ferida e enfrentar isso, ou a gente vai continuar fazendo como faz hoje, ignorando que isso existe, com o resultado que a gente tem, sem uma perspectiva de melhora. Mas... Ô Paulo, então o que você está trazendo aqui é que eu tenho que começar a olhar para essa questão da segurança de uma forma diferente. Tem que olhar. E tem que olhar na raiz. Por exemplo, a questão do menor infrator, conflito com a lei, eu digo que aquilo lá, hoje o sistema, hoje não, né, já há muitos anos, o sistema que nós temos hoje é um manguezal do crime. Por que manguezal do crime? Que aquilo ali se retroalimenta o tempo inteiro. As organizações criminosas são donas daquele espaço. Sabe ali. O que me incomoda, Paulo? Como que eu colaboro nesse processo? Eu sei que só da gente estar aqui conversando, e compartilhando essa informação, esse conhecimento que você tem, já é uma forma, já é o meu raio de influência de colaborar para melhorar esse processo. Agora, como que eu consigo colaborar de forma mais ativa? Como que eu incentivo outros a colaborarem eu acho que nesse processo? Primeiro ponto, ter esse espaço aqui já é uma ferramenta muito importante, e daí porque eu te agradeci no início. Em relação a esse assunto especificamente, é porque, mais uma vez, o assunto de segurança pública ele é muito amplo e não existe uma bala de prata para resolver. Mas, por exemplo, em relação a esse assunto do menor infrator, do menor em conflito com a lei, como se diz mais agora, modernamente, muitas pessoas não sabem, mas existe um programa na vara de violência, né, vara de proteção à criança e adolescente, é uma vara especializada para tratar desse assunto, que é o programa de apadrinhamento. Então você, por exemplo... Você pode chegar lá como empresário e apadrinhar um jovem daquele. Apadrinhar não é levar para sua casa, não é você trazer para dentro da sua casa ou para sua intimidade, nada disso. Mas alguns jovens estão aptos a, por exemplo, você ir lá e falar: meu amigo, a partir de agora eu vou ser teu padrinho no teu direcionamento de vida. Você vai estudar, eu vou te ajudar, vou comprar teu material escolar, vou comprar teu uniforme, vou te cobrar as notas.
e vou dar um direcionamento para a tua vida. Toda vez que você tiver um problema, você vai vir conversar comigo. Se você pensar em cometer um crime, você vai vir conversar comigo antes. Combinado? Porque assim, se você pisar na bola, acabou. Agora, se você se comportar, você vai me ter como padrinho, mentor pelo resto da sua vida. Isso para um jovem que não tem absolutamente nada, nenhuma referência, tudo. Por exemplo, eu estive lá para padrinhar. Aí me sugeriram um rapaz, um jovem. Porque, infelizmente, tem todo mundo, não dá para padrinhar todo mundo. Porque tem muitos ali que de fato já estão envolvidos com a criminalidade em nível tal que esses já vivem do crime e já estão envolvidos de tal forma com o crime que não dá para padrinhar. Não dá para ser, não estou sendo poliana aqui, mas existe um número tanto de pessoas que sim. Por exemplo, esse rapaz que me foi apresentado, ele não tem mais pais vivos, tem uma avó que visitava ele e o outro irmão, olha só, os dois presos, internados, né, que chama, internados em instituições distintas, e ela não conseguia ir nas duas instituições no mesmo dia. Então ela visitava eles de uma vez por mês, porque uma hora em um, uma hora no outro. Era uma família era uma senhora muito humilde, muito pobre. E assim, eles viam que aquele rapaz ali, faltava ali um direcionamento mesmo, mínimo, básico, né? Eu até tentei, conversando com alguns colegas, assim, também para ser esse padrinho não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser alguém com preparo mental, tem que ser alguém com preparo de ordem emocional e até de preparo para lidar com essa situação, porque não é fácil, você vai lidar espiritual, com espiritual, né? Você vai lidar com jovens, homens e mulheres que a vida só maltratou. Então existe um ódio, uma raiva, um rancor, né, contra tudo e contra todos muito grande. Então você não vai resolver isso. Quem entrar com essa expectativa, esquece. Agora, mais uma vez, se a gente conseguir tirar um jovem desse, já tá valendo. É o que eu falo, é o raio de influência. Qual é o teu raio de influência? É cuidar de um? Perfeito, vou cuidar de um. Não, eu quero fazer 10, aí você não faz de nenhum, então faz de um. Então assim, respondendo a sua pergunta objetivamente, pergunta a você, quantas pessoas sabem disso aqui? Quantos empresários? Não, eu não sabia. Pois é, não, mas ninguém sabe, provavelmente. Eu não sabia. Isso não é divulgado. Então, por exemplo, a gente pode marcar uma outra oportunidade onde eu vou trazer, existe uma lei que regulamenta isso. A gente pode marcar, se houver empresários interessados, pessoas interessadas, a gente pode marcar uma audiência com a juíza. Eu tenho certeza que a promotoria e a juíza, quando eu estive lá conversando com um policial que é o gestor da instituição, ele falou, cara, não estou nem acreditando que eu estou ouvindo isso. Ele ficou maravilhado, assim, é tudo que eu queria, ter um grupo de pessoas que viesse aqui e que cada um pudesse apadrinhar um jovem. E que eles lá identificam, esse aqui tá apto a ser apadrinhado, esse aqui. Até como estímulo, porque assim... porque deve ter psicólogo, tem, é social, tem uma rede ali, tem, e mais uma vez, se o empresário bota o pé lá dentro, se o advogado, o empresário, o médico, se ele bota o pé ali, a coisa vira, porque aí o menino que foi apadrinhado e que tá seguindo a vida dele de uma forma boa, o outro olha assim, porra, eu tô aqui fazendo besteira, porra, mas o menino, o meu amiguinho, o meu coleguinha tá lá, porra, olha como é que ele tá. Entendeu? A roda gira, porque hoje é o contrário. O cara entra lá, ele tá vendo qual é o espelho dele. Da sociedade. E qual é o espelho dele? É o menino que tá lá com tênis Nike, que tá com relógio, não sei o quê, que anda de moto, que anda de carro. Ou que conseguiu não ser preso, né? Ou que não conseguiu. Não, mas que tá preso ali com ele. Mas sabe o que acontece? Ali dentro já tem meninos faccionados. Então você tem meninos ali que já tem carro, andam de BMW, moto BMW da comunidade, que anda de Rolex, que anda de tênis Nike. Aí ele olha e fala assim, porra, eu vou me escalpelar aqui, me ralar todo pra estudar e tal direitinho, pra não ganhar nada, ou pra ganhar um salário mínimo, sei lá, ou eu vou fazer igual o João anda aí de Ferrari, que... Qual é a referência, entende? Então assim, ou a gente mostra como sociedade que a referência tá errada, a gente começou falando sobre isso, referência. Hoje a referência tá toda trocada. E qual é a referência desses jovens? Não tem. Ricardo, me diga, qual é o jovem, fora as igrejas evangélicas, que você tem evangélicas, qualquer religião, né? Cada um acompanha, porque a evangélica acaba acompanhando mais de perto. Exatamente, né? Eu estou citando a evangélica, mas pode ser qualquer religião. Não estou aqui fazendo defesa de nenhuma religião. Mas as religiões, que tem lá seu grupo de
de música, né? Aquele grupo que se destacou, o grupo gospel, ou aquele cidadão que se destacou ali dentro da comunidade dele religiosa de alguma forma, dentro do seu negócio. Até que ponto isso é exaltado? Fora daquele ambiente? Muito pouco. Muito pouco. A gente não vê isso. A gente não pega um empresário como você, por exemplo, que é um empresário bem sucedido, e exalta, conta a tua história, sabe? Pô, o Ricardo já nasceu rico, um berço esplêndido, é milionário, já nasceu milionário. Você me perguntou no início da minha história, eu sou um jovem que veio de Petrópolis, sou do interior do estado. Estudei em colégio público, meus pais servidores públicos de nível médio. Eu forjei a minha advocacia por mim. Eu não tenho história, eu não tenho ninguém na minha família que veio da advocacia, né? Eu formei o escritório que eu tenho hoje com base na minha garra, minha vontade de fazer acontecer. E não porque eu tinha um legado. E muitos empresários também são empresários de altíssimo nível, super bem-sucedidos, mas muitas vezes, por vários fatores, isso não chega à mídia. E não serve como espelho para aquele jovem que está ali olhar e falar, poxa, eu também posso ser o Ricardo. Você sabe que você está falando uma coisa muito interessante. Eu estava conversando hoje ainda com a turma do cinema e audiovisual. E que é fantástico esse assunto. Fabuloso, eu estou encantado, não é a minha praia, eu até gosto de fotografia, gosto de filmagem, mas assim como na segurança eu sou um leigo, um completo amador, né? Por que a gente não tem mais filmes como o do Irineu Evangelista de Souza, o patrono aqui da Associação Comercial, que inspiraria outros tantos? Sim. A gente sabe que parte seriam indiferentes, mas outros seriam inspirados. Sim, sim. De um garoto que saiu do sul do Brasil, veio para cá, encarou uma situação diferente, mas com destreza, com garra. Perfeito. Conseguiu chegar onde chegou e, de repente, lá na ponta foi derrubado. O pessoal fala muito em sistema, né? Foi derrubado pelo sistema. Sim. Foi vencido pelo sistema. Opa, peraí, essa história pode ser contada. Será que não tem tantos outros? Eu tenho certeza que tem. Tem. Tantos outros que vieram do nada ou que deram continuidade a legados e que contribuem ativamente para a sociedade. Sim. O que falta para direcionar para que projetos como um filme desse possa acontecer? Eu ainda comentei de um filme que eu assisti extraordinário, Flores Raras, que conta a história do aterro do Flamengo. Conheço o filme. Extraordinário, um filme de história. Você falou que você gosta de história, eu gosto de história, porque eu acho que quem não sabe de onde veio, dificilmente vai conseguir projetar para onde quer ir. Exatamente. Então, a partir do momento que você conhece, por que foi feito o aterro do Flamengo? Ah, se fosse eu gerindo, eu não faria aquele aterro. Mas ok, entendi o que era no momento, os fatores que contribuíram para aquela conclusão. E o fantástico trabalho que foi feito. Mas eu comprei aquele trabalho que foi feito a partir daquele filme. De pessoas espetaculares, criadoras, e que culminaram um trabalho extraordinário de Burle Marx naquele parque. Sim. Então, mas muito do que a gente está falando aqui, Ricardo, as pessoas olham segurança pública como se segurança pública fosse só a prisão, encarceramento, e não é. Eu te mostrei aqui com 2 exemplos muito simples e práticos que a segurança pública é muito mais que isso. Então, hoje a grande queixa do policial que está lá dentro da delegacia é o seguinte: Paulo, 90% do meu tempo eu estou direcionando para coisas que não interessam. Eu estou fazendo registro de ocorrência de briga de vizinho, do cachorro que late, do pequeno furto, do fulano que xingou Beltrano, de coisas que estão tomando 90% do tempo daquele policial que foi treinado, que é pago pelo Estado, custa caríssimo para nós, com toda a estrutura cara que é, direcionada para coisas que não servem para nada, para a sociedade, porque aquilo não tem que ser tratado pela polícia, entende? O que tem que ser tratado pela polícia é o quê? O crime organizado. É a chegada do armamento. É a chegada e a saída da droga. Tá, então vamos lá. Eu fiz queixa uma vez. Eu morava na frente de um clube na Barra e tinha
festas com som que tremia o meu apartamento. Certo. E aí você liga, vai fazer queixa para quem? Ah, mas não tem ninguém na época da FEMA para ir lá verificar. Falei, amigo, mas de dia não tem nada. Não vai adiantar a FEMA fazer uma diligência durante o dia. Ela tem que vir no dia que tem uma festa e que essa festa assume uma característica de abuso. Sim. Esse era um registro que era feito na polícia. Você chamava a polícia. Sim, né? Hoje ainda é assim, chama PM até. Por que é? Talvez esse seja um caminho, porque a gente busca também, Paulo, quais são as oportunidades de negócio para ajudar a nossa sociedade a sair do ponto que está para o ponto que precisa ir. Será que não tem aplicativos? Será que não tem uma forma da gente gerar de uma forma mais leve que o INEA consiga fazer essa vistoria em tempo real? Será que não tem um aplicativo? Porque eu consigo ter aqui no celular um decibilímetro. Sim. Eu consigo ter. Sim, sim. Será que não dá para o cidadão, em tempo real, num plantão, estou inventando uma coisa agora, Não, sim. num plantão, o cidadão ir lá filmar e dizer que estou a 50 metros. O GPS dele diz qual é a distância que tem do alvo que ele está dizendo que é de onde está o problema. Será que Vila Valqueire, você não sabe onde é a casa que faz essas festas e a distância do GPS, porque você pode abrir assim como no 1746 e ele sabe onde está o teu... A tecnologia hoje é fantástica. E dizer, caramba, o cara está assim, sei lá, a 150 metros e está dando 100 decibéis. Então, eu posso aproveitar a tua ideia? Eu acho que essa ideia é fantástica, mas eu acho que a polícia não tem que participar disso. Não, eu também concordo. Eu estou falando isso para que um INEA, que é o órgão que deveria regular isso ou fiscalizar, conseguisse fiscalizar com um custo menor. Ok, vou deixar um cara 24 horas, porque só 24 horas que ele vai poder olhar e falar, caramba, agora sim, é um caso extremo, vou até chamar a polícia. Mas aí ele já iria para uma ação objetiva de constatação... de constatação mesmo. Diferente do... Eu não sou advogado, não entendo. Aqui o cara, de repente, pode discutir, falar, não, mas o decibilímetro não é perfeito conforme o decibilímetro aprovado pelo... Metro. Pelo Inmetro. Não, ok, mas para mim está claro aqui que tem um desvio. Agora vai a polícia, porque senão também de repente alguém de picuinha reclamando. Não, você pode até, mais uma vez, assim, por exemplo, ao invés, vou dar aqui mais uma vez, propor aqui uma solução para essa questão que você colocou. Ao invés do prefeito do Rio de Janeiro gastar, como diz que o investimento de 500 milhões de reais por ano com essa guarda armada, que na minha opinião não serve para absolutamente nada, porque a polícia já existe polícia armada e, como disse, a polícia nunca prendeu tanto quanto no ano passado. Então não está faltando polícia nem ninguém preso. Está faltando gestão nessa questão de segurança pública, na minha opinião. Gestão de interlocução, sobretudo. Mas esse é outro assunto. Mas, eu, como leigo, falo, se tem mais polícia na rua, tá ótimo. Mas eu entendo a sua posição. Então, mas vamos lá. Pega esse dinheiro e vamos fazer o seguinte. Vamos criar núcleos por bairro. Cada bairro vai ter um núcleo onde vai ter assistente social, psicólogo, vai tratar desse cara do adicto, vai tratar da questão do mendigo, para saber o que está acontecendo com o mendigo. O mendigo, ele está ali mendigando, mas ele pode fazer uma coisa mais grave, como aconteceu no Leblon. O cara estava em situação de rua, ele pegou uma senhora que estava fazendo um saque na agência ali do Itaú do shopping e tentou manteve em cárcere e quase matou a mulher. Acabou que a polícia interveio de uma forma muito profissional e acabou que o rapaz acabou morrendo, né, na intervenção policial. Mas é isso, estava em situação de rua, né? Então, assim, um núcleo de assistência da prefeitura, onde tivesse... Tem dinheiro para isso. Assistência social, psicólogo, um agente fiscalizado, porque assim, existe a postura... Pode ser uma ampliação da UPA, né? Que já tem o conjunto de informações, já circula isso. E tem uma área de... Mas mais amplo, ali, com tudo. Inclusive com fiscal de postura, um representante da CEOP, que é a Secretaria de Ordem Pública, tudo ali, tudo no mesmo ambiente. Então chegou a essa situação. Ele documenta lá, em vez de tira a delegacia, mais uma vez, deixa a delegacia cuidar do que interessa. O que interessa? Combate ao crime organizado. É o tráfico daquela ali, é o tráfico, enfim, é o que interessa.
tira essa... Vamos tirar isso da delegacia, vamos jogar ali. Só que, olha onde eu vou chegar. Tratou o assunto ali, identificou que existe essa situação, documentou, porque aí você vai ter pessoas ali nesse núcleo para documentar isso. Você tem um data lake até para depois usar a inteligência artificial para esses cruzamentos. Documentou, e dali, ele já vai direto para o juizado especial criminal. Que é onde vai chegar, da delegacia chegaria onde? Juizado especial criminal. Só que ele tira a delegacia... E isso juridicamente é sustentável. É sustentável, tá? Faz-se ali um registro, encaminha esse assunto através, a gente chamaria de notícia de fato, notícia de crime, tá? Qualquer cidadão pode fazer. Qualquer cidadão pode comunicar um crime à polícia. Às vezes as pessoas não sabem disso. Qualquer cidadão, aquela máxima que a gente ouve, pode dar voz de prisão. Em flagrante. Pode, se tiver um crime em flagrante. Depois quem confirma se flagrante ou não é o delegado, mas você pode, havendo um crime, dar voz de prisão àquela pessoa. Muito bem. Aquele núcleo faz, documenta, registra isso, tenta tratar aquele assunto, né? Tenta fazer uma mediação, você tem um grupo de mediadores ali também, chama, antes de levar o caso para o judiciário, vamos fazer uma mediação aqui, chama o cara lá, vem cá, vamos resolver isso aqui, olha só, se não resolver aqui... Você vai continuar botando som alto desse jeito? Se não resolver aqui, vai pro capa preta, quem vai resolver isso vai ser o juiz, você quer pro capa preta ou quer resolver aqui? Vamos fazer um termo de ajustamento de conduta? Vamos resolver isso? Senão vai pro promotor, aí o promotor vai te botar... Amanhã a assistente social vai passar lá de novo, a dona Maria vai contar pra ela. Exatamente. Cada bairro vai ter um desse. Mas é muito caro. Certamente 500 milhões vai dar pra fazer isso aí com sobra, tá? Eu acho que dá. Eu me lembro, Paulo, eu tô achando essa ideia muito bacana, e eu me lembro de uma vez que a gente juntava algumas empresas, ou juntava até mesmo os moradores, corria uma sacolinha e contribuía comprando o carro para a polícia e a cabine da polícia. Sim. E ali eles instalavam, depois tiraram o carro, levaram o carro para outro lado, em alguns que eu participei. Pois é. Essa ideia começou e foi que deu origem à milícia, né? Mas o que eu quero dizer talvez até essa estrutura pudesse ser bancada pela sociedade, por aquele grupo de empresários. Ou até de moradores. É legal. Que vai cair a criminalidade. Eu não quero isso, é um dever do Estado, mas a gente não está pagando pedágio na via. É o dever do Estado, já pague PVA, já. Mas ok, isto posto, melhorou, temos rodovias melhores, as pedagiadas, temos rodovias melhores. Ok, vamos lá, será que a gente não pode contribuir com R$10 a mais, eu não sei quanto é que custaria, mas R$20 a mais na sua taxa de condomínio, e os condomínios falaram, legal, nós vamos... O centro presente é uma realidade. Deliberação. O centro presente é isso, né? No final das contas, os empresários se cotizaram, e muitas das estruturas que nós vimos aí do centro presente, começou centro presente, mas hoje tem bairros, Leblon presente... Aqui a gente faz isso. Aqui no prédio da associação, nós cedemos para o Estado espaço físico para eles montarem. Então nós... Por acaso, temos uma sensação de segurança muito boa, e desde que o Josias tomou essa ação, que eu até tinha oferecido para o presidente anterior, e ele entendeu de forma diferente que não deveria, mas que houve essa compreensão muito boa do Josias e cedeu espaço. Ok, nós colaboramos com o que a nós era possível para que eles tivessem uma estrutura nessa área que eles estavam pedindo. O 5º Batalhão tinha pedido isso. Então, será que a gente, Paulo, não tem que voltar a essa condição de colaborar? Tem, então. Mas um pouco mais? Tem, cara, tem, então. Mas são ideias, por exemplo, eu acho que você nunca ouviu falar sobre isso. Então, assim, Não, mas eu tô achando... Porque, assim, montou na minha cabeça como funciona uma UPA. Se você não foi a uma UPA... Vale a pena, nem que seja para você visitar, vai lá, porque a estrutura, eu não estou dizendo que seja a melhor aqui, eu entendo como a melhor estrutura de saúde, mas também não sou médico, então minha contribuição é pouca, é como cidadão de novo. Mas é uma estrutura bem organizada e que suportaria uma ampliação de uma UPA, uma vez que aquele agente de saúde já está indo nas casas da dona Maria, da dona Benta, da dona Joana, do seu Pedro, e conhece aquela região. Conhece e previne, porque
esse grupo plano de saúde às vezes, é uma coisa muitas vezes invisível, né? Mas ele tá lá mapeando. O seu Zezinho, ele toma remédio para pressão arterial. E agora tá tendo que tomar remédio também para dormir, porque o barulho... Pois é. Aí você tá lá monitorando ele, né? Enquanto ele tá medicado, e esse medicamento o Estado fornece, ele não tem um AVC. Porque se ele tem um AVC, o custo dele para nós vai ser 10 vezes maior. 10? Tô botando 10. Tô botando 10, mas... Então, veja, é mais ou menos isso. Se a gente vai e trata esse cidadão que tá lá na rua e entende por que ele está na rua, porque nem todo mundo tá na rua porque quer. Tem gente que sim, mas tem gente que não. Então, se a gente consegue... Até o que é, entre aspas, que há controvérsias para mim, na falta de opção, eu prefiro isso. É. Opa, peraí. Ou às vezes tem uma facilidade, que é uma facilidade na cabeça dele, que é uma facilidade, mas na verdade, se for mostrado a ele que existe um caminho melhor, talvez ele aceite. Mas não é nem proposto isso, entende? Hoje não existe. Então, mais uma vez, tudo isso que não é resolvido por essa rede de proteção do Estado, que não existe, ou se existe, está mal aplicado, está mal gerido, não existe uma organização, tudo que não é tratado, deságua onde? Na polícia. É a polícia que não está preparada para tratar. A polícia não tem que tratar isso. A polícia não tem que ter psicólogo ali. Quer dizer, até teria, mas assim, mas ela não tem esse cuidado, porque assim, até houve um momento que a Polícia Civil tinha isso. Na época do Garotinho, quando foi instalada a delegacia legal, o projeto de delegacia era legal, você tinha psicólogos e assistentes sociais dando o primeiro atendimento. Esse era o projeto. Só que isso se perdeu. Não era policial. Não sei se você sabia disso, mas... Não, eu não sabia. Não era eu policial. Me lembro da delegacia. Então, você chegava lá, uma moça normalmente era mulher. Eu me lembro que sim, teve bastante obras, delegacias ficaram mais bonitas, isso. E o atendimento mais limpas. Pois é, e o atendimento passou a ser feito por um psicólogo e um assistente social. Só que isso não foi à frente, por vários fatores. Mas vamos evoluir, vamos tirar isso da polícia, vamos fazer uma rede. Agora, o que ultrapassar essa barreira aqui, ou seja, você tentou dar tratamento ao adicto, você tentou tirar o camarada da rua, ele continua aí vazou essa rede, aí a polícia mesmo, aí não tem jeito, aí você tem que segregar o cidadão, aí você tem que encarcerar mesmo, aí não tem jeito. Você vai falar para ele, meu amigo, é o seguinte, eu te dei todas as oportunidades, eu te trouxe para cá, eu te inscrevi no Bolsa Família, eu te dei mínimo de dignidade, eu te qualifiquei para você trabalhar na indústria. Sim, hoje, você como empresário, se você precisar hoje, até como cidadão comum, eu quero um bom marceneiro. Pô, a dificuldade que é. Você precisar de um bom eletricista, a dificuldade que é. Você precisar de uma boa passadeira, é uma dificuldade gigante para o empresário. Só o empresário sabe a dificuldade que é hoje ter mão de obra qualificada para qualquer coisa, para as coisas mais básicas. Então as pessoas estão muito preocupadas em ter um diploma de doutor, quando a sociedade hoje precisa do básico, não tem. E vê isso com preconceito, mas às vezes é um processo de educação. Eu estava conversando com um amigo meu que estuda na Alemanha, fez o mestrado dele na Alemanha, e falou assim, lá com 14 anos, o alemão já sabe se o filho dele com 14, se ele vai fazer uma universidade ou se não vai. Com 14 anos, pelo desempenho escolar dele. Se ele não for, tudo bem. Isso é muito parecido. Se não for, tudo bem. Porque sabe o que acontece? Lá na frente, o cara que optou por a família... Não necessariamente ganha menos que o outro. E se ganhar também não é um problema, sabe? Porque eles vão conviver, vão viver e tal. Isso não é um problema. O marceneiro vai sentar na mesma mesa que o diretor da empresa e tudo bem. Isso não é um problema. Não existe um recalque, não existe uma... Aqui existe essa coisa do doutor, né, da preocupação em ser doutor, de ter o título de advogado, título qualquer de nível superior, quando na verdade uma profissão, qualquer profissão bem feita, né, com dignidade, bem feita, você tem condição de ser o que você quiser, né, de você ganhar. Tem muito marceneiro aí que ganha muito mais dinheiro que muito advogado. E tudo bem, e tem que ganhar mesmo. O trabalho do cara eu sou apaixonado por marcenaria, então assim, tudo bem, e acho que tem que ser mesmo. Como também um bom paisagista, um cara que cuida bem de planta, que ele fala assim, quando o cara é bom, o cara ganha dinheiro, e ganha mais dinheiro que muito advogado. Tá aí, quantos advogados você conhece de nível superior dirigindo Uber? O irmão de um amigo suíço, você está falando de marcenaria, ele tinha uma marcenaria, não fez faculdade. O meu amigo tinha feito faculdade, foi presidente da SWOT Group.
grande executivo da Nestlé na Europa, líder na Europa da Nestlé, e o irmão dele, ele falou, tá ganhando mais do que eu. Então... É isso, e tudo bem, e tudo bem. Então veja, eu mais uma vez, a impressão que eu tenho que existe uma estratégia por trás disso, também do sistema, que é discutir, trazer para discussão o que não interessa, para deixar de discutir o que de fato interessa. Então, segurança pública, quando a gente fala de segurança pública, a gente não pode tratar só de armamento e de prisão, de manutenção de prisão. É claro que, sobretudo no Rio de Janeiro, é muito importante. Esse choque agora, né? Esse choque de realidade, de força do Estado, como foi feito agora, por exemplo, essa destruição da casa do Peixão, né, lá daquele chefe da facção lá. Agora, eu vi uma casa semana. Que foi demolida. Tem lá o símbolo de Israel e tal. O pessoal chamou de resort, né? Resort do crime e tal. Este tipo de ação, ela tem um impacto muito importante, porque ela está dizendo o seguinte, olha, o Estado não vai tolerar mais. Acabou. Então esse recado, por mais duro que seja, né, de uma certa forma até arbitrária, você está destruindo ali um negócio, o cara não tem ainda uma condenação transitada, né, assim, aquilo ali foi feito mas ok, é preciso mostrar que o Estado está ali presente e não vai tolerar mais. Então tem coisas que a gente precisa, eu estou falando tudo isso para não parecer que é discurso de criminalista, muitas vezes tem assim, né, porque fica romantizando, porque tudo é pobreza. Não estou dizendo nada disso. Eu acho que a pobreza não justifica a criminalidade. Quantas pessoas humildes que a gente conhece e que não praticam crime? Quantas e quantas? A maioria das pessoas que a gente conhece, que são da nossa relação, não praticam crime. Agora, a gente precisa mudar esse discurso em todos os sentidos. Porque é isso, mais uma vez, existe hoje uma inversão total de valores. A sociedade, uma parcela pequena, mas que está dominando a comunicação, muitas vezes, exalta o crime e demoniza a polícia, demoniza o certo, a lei, sabe? Demoniza o empresário. O empresário é visto como um inimigo. Muitas vezes é uma coisa que eu fico perplexo. Que como você disse lá no começo, não tem 100% de bonzinhos, mas também não tem 100% de mauzinhos. Não tem. E nós temos uma legislação extremamente complexa, Ricardo, aqui no Brasil. Eu advogo muito para empresário. Né? O perfil da clientela do meu escritório normalmente são empresários. Assim, é muito complexo. Porque é isso. Às vezes você tem uma situação de um esgoto, por exemplo, numa situação que você nem viu, mas está lá, tua empresa, porra, você tem às vezes 3 mil funcionários, você tem 3, 4 sedes, às vezes uma daquelas sedes teve um cano lá que arrebentou e está jogando esgoto lá na rede fluvial e você não está vendo, que é impossível você controlar tudo ao mesmo tempo, mas aconteceu, por exemplo, uma situação não de dolo, mas de culpa, por exemplo. Se a polícia chegar lá, vai que levar o teu gerente, vai levar preso. Tá preso. Olha o custo disso, entende? Então isso precisava ser resolvido pela polícia? Ou poderia ser resolvido administrativamente? Chamar, vem cá, fulano, isso que está acontecendo, vamos resolver? Não resolveu. Então, aí é outra história. Você sabe que você está me fazendo lembrar, em propriedade rural, que o pessoal fala muito, o fazendeiro, ele está desmatando. Eu, por trabalhar com muitas propriedades rurais, eu vejo que é quase impossível isso acontecer, pelo menos no cenário que eu vivo, do que eu vejo. Porque um caso de um fazendeiro dizendo, olha, ele saiu daqui da fazenda, não foi nem ele, foi o gerente da fazenda, uma propriedade bem grande na Amazônia Legal, e ele falou, a polícia florestal fica a 2 horas aqui da fazenda. Eu já mandei 3 vezes a turma pegar a caminhonete aqui e ir lá na florestal falar, o fogo está chegando na fazenda. O fogo está chegando na fazenda. Nada, não vieram. A hora que o fogo cruzou a nossa divisa e entrou na fazenda, eles estiveram aqui para prender. A gente ri, mas é um negócio assustador. Tragicômico. Tragicômico. Então, Paulo, você sabe que eu acho que essa trilha que a gente está criando para falar de segurança, ela precisa de muito mais conversas como essa. Em primeiro lugar, para a gente criar um alinhamento. Em segundo, trazer essa informação para quem está ali assistindo e falar assim, bacana, eu posso ajudar um garoto desse. Sim, é isso.
deixa eu perguntar ao Paulo, eu não quero atuar direto. Sim, mas como é que eu posso ajudar? Pode ser a associação comercial apadrinhando, para não ter o nome de alguém diretamente? Sim. Eu não sei, mas se puder... Ok, então eu vou fazer a contribuição. Quem apadrinha são os empresários representados pela associação comercial. Tem 10, 15, 20 garotos aqui apadrinhados. Sim. E às vezes você até tem um funcionário dentro dessa empresa, desse empresário, que tem esse perfil e que quer às vezes fazer, mas às vezes não tem um apoio financeiro, às vezes precisa de um apoio financeiro. Mas esse apadrinhamento não é para dar dinheiro, não é para chegar lá é para passar valores para esse jovem. Valores. E vou te cobrar, assim, eu vou te ajudar, não vou ficar te dando dinheiro, porque eu não sou teu pai, mal falando assim, né? Quer dizer, eu tô ali para te auxiliar, te direcionar. É claro que se você precisar de um caderno, eu vou comprar. Se você precisar de uma coisa básica ali, eu vou te ajudar. Agora, eu vou te cobrar. E se você pisar na bola, acabou. Né? Eu gosto muito dessa ação que a gente consegue fazer. Eu gosto muito disso. E assim, eu quero desdobrar. Seria muito importante se você, junto com o Fernando, identificasse quais são essas conversas que a gente pode ter, e conversas que sejam construtivas. Eu agora saio aqui dessa conversa, eu vou dizer que realizado, porque você apontou alguns caminhos. Esse do apadrinhamento, de repente ter um aplicativo e um garoto, ou não tão garoto, fala assim, poxa, mas eu já tenho esse aplicativo assim. Sim, é a tecnologia nos ajuda possível. muito. Aí ele está ali assistindo, fala com a gente no chat, ou te acessa nas redes sociais. É isso. E fala, Paulo, tá aqui, tá pronto. Quer botar para rodar? Sim. A gente consegue um patrocinador para eu ser remunerado por isso? Vamos construir esse modelo junto, mas que a gente consiga subir degraus. Degraus, de forma consistente. Olhando em médio e longo prazo. Não é a ação imediata. Acredito também que não é uma competição de quem está mais armado ou menos armado. É inteligência, como diz o Fernando. É inteligência. Isso é inteligência. Vamos aportar inteligência nisso aí. Isso é inteligência. Você tratar o assunto fora do viés criminal é inteligência. Porque você está tratando a questão criminal. Você está tratando, inequivocamente. Não tenho dúvida nenhuma. Se você dar o tratamento e consegue tirar ele daquela... da teia do crime, vamos chamar assim, porque o adicto ele tá ligado ao crime. Ele é dependente daquilo ali. Ah, sim. A própria finalidade já é. Então, se você a cada um que você tirar, a cada um braço que você tira, a cada um consumidor que você tenta tirar, você está esvaziando o crime. Isso é matemática. E não fica pensando que você não vai se desiludir em algum momento, não. Eu contratei uma vez um rapaz, e recomendado por um grande amigo, contratei, percebi que ele tinha voltado para o vício, porque eram umas ações assim, muito fora da caixinha de repente, e falei com esse amigo, não, poxa, super te entendo, você me faz um favor, fala com o pai. Falei, cara, eu não quero falar com o pai, porque envolve emocional e tudo mais. Não, pai é meu irmão, meu amigo, vamos falar com ele. Fui lá falar com ele, pronto, porcaria feita. Porque com mais cuidado que eu tenha falado, não está falando que meu filho está voltando, não. Estou falando que existe um perfil que a mim me surpreende. Não é o que eu conheço normal. Não, você está acusando. Então, não se iluda. De repente, apadrinhar um garoto desse, você será desiludido, mas eu te incentivo a experimentar ações diferentes daquelas que você vem fazendo, para que nós, como sociedade, possamos, como um bloco, experimentar coisas novas para ter resultados novos. A única certeza que a gente tem é que se as ações forem exatamente iguais, os resultados serão iguais. Como nós não queremos o que temos, nós vamos precisar experimentar ações diferentes. E aí, Ricardo, só até aproveitando o teu exemplo, num caso como esse, era fundamental que tivesse uma rede de proteção, qual seja uma psicóloga para estar ali, ou um assistente social para conduzir o assunto, não você.
Porque você é empresário, você não... E vindo de você, existe essa resistência. De repente, se fosse conduzido por um especialista... Um especialista, um profissional. O resultado ter sido outro, entende? Então, assim, é isso. Não adianta... A gente tem que ter uma rede de apoio, entende? Para qualquer coisa. Por exemplo, na tua empresa, você gera a tua empresa, você tem advogado, você tem contador, você tem o administrador, enfim, você tem uma rede de pessoas que está ali ao seu lado para que o seu negócio dê certo. Porque se você sozinho, você não faz o teu negócio. O meu negócio é advogado, eu não faço sozinho. Eu tenho sócios, eu tenho um contador, eu tenho uma rede de pessoas ali que estão ao meu lado para poder chegar a um objetivo comum. Ninguém faz sozinho. Mas é isso que eu estou propondo, que a gente tenha diálogo, que nós consigamos reunir o maior o número de pessoas profissionais de bom nível, para que juntos a gente encontre uma solução. Porque é o que você está falando, mas eu não entendo segurança pública, mas você chamou alguém aqui que estuda um pouco do assunto, que vai chamar o Fernando, que é um especialista, a gente vai chamar o cara do Disque Denúncia, a gente vai chamar o cidadão, o empresário que está lá, o da carga, que experimenta esse problema do roubo de carga todo dia, que sabe muito mais do que eu, porque ele vive o problema. Então a conversa, né, o número de informações sentados à mesa, porque eu falo, a questão esse problema de soltar, prende, solta, falta diálogo. Eu não vejo ainda uma reunião em que juízes, promotores, empresários, Ministério Público, estejam todos à mesa. Como é que a gente pode resolver? Senhor juiz, o senhor está analisando esse pedido aqui 18 vezes, por que o senhor está soltando? O senhor pode me explicar? Eu estou soltando por isso, eu estou soltando por aquilo. Mas o senhor não... Entendeu? É diálogo. Não é impor, não é falar assim, senhor juiz, a partir de... Eu vou criar uma lei que impede o juiz de soltar esse cidadão que tem 18 passagens. Não vai. Porque o juiz vai encontrar um fundamento legal, e tem fundamento legal na Constituição, para soltar. Mesmo tendo uma lei que diga que ele não pode. Porque a lei não é absoluta. A lei comporta interpretação. A lei não é matemática. Matemática é fácil, 2 mais 2 são 4. Sempre serão, sempre. Agora, direito não é, porque quem interpreta, o juiz ele é nomeado pelo Estado para interpretar. E ele interpreta como ele quiser. Então, se você não convencer ele, por que a figura do advogado é importante e do promotor, ou do defensor? Porque ele está ali para ajudar o juiz a ele se convencer daquela situação. Eu não imponho o juiz, o senhor tem que soltar meu cliente. Ele vai olhar para minha cara e falar assim, o senhor está doido? Tá brincadeira comigo? Eu tenho que convencê-lo que o meu cliente preenche os requisitos para responder aquele processo de liberdade, assim como o promotor o convence de que ele preenche os requisitos para permanecer preso. Ele que tem que estar convencido. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que esse juiz está lá julgando, ele sai dali, ele tem família, ele está impactado pelo crime. Mas por que ele está fazendo isso? Vamos conversar com ele, vamos entender. Está faltando lugar. Ele já foi avisado que não tem lugar lá para todo mundo ficar preso? Será que é isso? Acho que pode ser. Será que ele tinha informação que esse camarada tinha? Pode ser. Pode ser muita coisa. Mas será que alguém já conversou? Já chamaram todos os juízes? Quem são os juízes de custódia? A gente sabe, olha, são 10 juízes. Vamos botar todo mundo na mesma sala? Vamos entender por que estão soltando? O que está faltando? A polícia não está deixando de trabalhar. O Ministério Público não está deixando de acusar. O que está acontecendo? Vamos conversar? Vamos entender? Então, assim, o que eu estou errando? Né? Assim, se eu estou aprendendo e você está soltando, alguma coisa está errada. Eu posso estar errando. Eu posso estar fundamentando errado. Eu posso não estar te convencendo. Porque, mais uma vez, aí olhando como advogado, quando eu faço o requerimento, ele é negado, eu não posso ficar bravo com o juiz só. Claro que a gente, como ser humano, acaba ficando, mas eu penso, o que eu errei? Qual foi o argumento que eu deixei de fazer para que ele negasse? Esse é o pensamento, para que você se melhore como profissional. Porque você está falhando. Quando a pessoa não entende aquilo que você está falando, a culpa não é de quem está recebendo a informação. Não, é de quem está falando. É. Mas você tem que ter um mínimo de sabedoria e de humildade para entender isso, porque é muito fácil. Esse cara é burro, não está entendendo o que eu estou falando? Não, ele não é burro. Você que não está sabendo transmitir a informação. Não adianta você levar uma informação... você quer que uma pessoa mais simples entenda o que você está falando. Adianta falar juridiquês? Ela vai entender? Não. Se ela vai fazer o que você quer? Não. Agora, será que se eu falar com ela de igual para igual, ela vai fazer o que eu quero? Vai fazer o que... É claro que vai. É só me colocar no mesmo patamar que ela, no mesmo grau de entendimento. E entender o prisma dessa outra pessoa, né? É isso. Ô, Paulo, você sabe que eu acho
acredito realmente que se você quer mudar a sua realidade, melhorar o desenvolvimento da sua empresa, melhorar esse ambiente ao qual você participa, desempenha a sua operação, vem para cá, porque a turma aqui é bem competente, né, Paulo? Com certeza. O que falta para a gente Sim. são braços. Então vem ser esses braços colaborando conosco, vem ser uma mente somando as suas experiências, que o processo de transformação que você quer para a sua operação vai ser muito mais rápido. Sim. O Rio de Janeiro merece muito isso. Muito mais rápido. E mais, cada um individualmente merece. Merece. Então, merece. Paulo, te agradeço muito. Já fica aqui uma intimação para você voltar, para a gente continuar essa discussão, que é uma coisa que aflige a todos nós, sem dúvida. Preocupa principalmente no meu caso, que eu sou leigo. Então a gente olha e fala, tem saída? De repente, aqui numa conversa, a gente vê várias saídas possíveis. Elas precisam andar. Sim. Se você tem uma startup e tem um aplicativo possível, vem para cá, vem conversar com a gente. Sim. Vai que o seu problema fica resolvido, você ajudando a resolver um problema de todos. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, fica com a gente que tem muito mais para a gente continuar conversando.